Olá, vamos lá para mais um dia da nossa leitura desse plano bíblico de um ano. Graças a Deus você está mais um dia perseverando nessa leitura. Creio que é muito edificante para mim e para a sua vida. Antes de nós começarmos a nossa leitura de hoje, dia 110, eu queria pedir a você, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, vamos aí divulgar bastante para as pessoas também terem esta vontade de estudar mais um pouco da palavra de Deus e se edificar com ela. Sem muita delonga, vamos para cima. Lembrando que essa nossa leitura desse plano é uma leitura que você lê aí na sua casa ou acompanha junto com o vídeo, ou então lê depois, mas o importante é que você tenha uma compreensão. Aqui a gente abre um leque e aí você aprofunda mais aí a leitura, a pesquisa e vai crescendo mais em Deus. Então, em Deuteronômio capítulo 33, ele vai falar a respeito da morte de Moisés. Moisés aí passa um tempo com o povo passando pelo deserto, conduzindo este povo para chegar na terra prometida. E aí chega o tempo que Deus fala com ele, dá uma ordem a ele e Moisés não executa da forma que Deus o ordenou. Por isso, e aí ele perde a sua oportunidade de entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Então, antes dele falecer, antes dele morrer, Deus o leva até um alto de uma montanha, onde ele consegue contemplar a cidade de Canaã. Então, ali é a sua último fôlego de vida, no qual os seus olhos contemplam a cidade na qual Deus prometeu para o povo de Israel. E ali ele olha, e também o capítulo 33 vai dizer que ele divide para as tribos. São 12 tribos, e aí ele divide para a tribo de Judá, para a tribo de Rubens, para a tribo de Levi, para a tribo de Benjamim, a tribo de José, a tribo de Manassés, a tribo de Zebulon, Issacar, de Gede, de Dan, de Naftali e de Assé. Ele divide entre essas 12 tribos, ali para tomarem posse da terra prometida. Porém, ele não vai entrar nessa terra. Quem vai conduzir ali é Josué. Todos eles vão entrar, essas 12 tribos. Então você vai contemplar essa história, atente bem, é muito legal, aí no capítulo 33. Já no capítulo 34 de Deuteronômio, Deus leva Moisés aí neste alto do monte no qual nós mencionamos. Ele sobe no alto do monte, contempla, vê a maravilha que é a terra de Canaã, e ali ele falece, e ali ele morre, e aí Deus dá continuidade com Josué para entrar na terra prometida. No versículo 9 do capítulo 34 de Deuteronômio diz que Josué, ele estava cheio do Espírito Santo. Olha, isso aqui é muito importante. Deuteronômio 34, versículo 9. Quando você parar nessa parte da leitura, vai dizer ali que Josué, ele é empoderado através da imposição das mãos de Moisés para assumir o seu lugar. Sim, porque era necessário esta graça para conduzir uma tamanha quantidade de pessoas. Aí nós temos um grande exemplo dentro da própria leitura de que este povo muitas vezes nem obedeciam, eram rebeldes. Então ele precisaria muito da graça de Deus, precisaria muito do Espírito Santo. Então no versículo 9 de Deuteronômio 34 diz que Josué, ele estava empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos falar também agora um pouco sobre o livro de Jó. Eu creio que nós já estamos encerrando aí, o livro de Jó está quase no final, você já leu aí muitas histórias. No capítulo 20, ele vai falar de um homem chamado Zofar. Zofar, ele também era um homem que veio para falar com Jó e falar também sobre um questionamento do qual os 3 amigos de Jó, que amigos entre aspas, né, só criticavam, perguntavam por que Jó estava passando por aquilo. Não é diferente também Zofar, tá? Aparentemente nessa leitura, você vai perceber aqui no capítulo 20, que ele vem para ajudar, que ele vem para contribuir, vem para aliviar o sofrimento de Jó. Mas só que não é assim. Depois vou deixar um pouco dessa curiosidade para você, para os outros capítulos, para você perceber que ele também é um acusador de Jó. Ele é um acusador. Ele vai continuar também, fora os 3 amigos, ele também é um outro acusador, que é os 3 amigos Bildade, Zofar e Elfaz, que eram os 3 amigos de Jó, que eles vinham para condenar, perguntar por que Jó estava passando por aquilo. E aí aparece mais Zofar agora também para acusar, tá bom? E nós vamos finalizar a nossa leitura de hoje no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 1 até o 25.
onde a palavra de Deus vai falar a respeito de Saulo, a perseguição de Saulo, que hoje, né, quando você já entende que ele é chamado de Paulo, mas antes ele era o Saulo, o perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja, então ele prendia os cristãos, ele proibia que o evangelho fosse pregado. Então, dentro dessa perseguição, dentro dessa leitura do livro de Atos, nós vamos conhecer também a história do homem chamado Estevão. Era um homem cheio do Espírito Santo, que por causa dessa perseguição, a igreja, através de Saulo, Estevão foi morto, mas não negou Jesus, continuava pregando o evangelho, e a palavra de Deus diz que também estava cheio do Espírito Santo. E quando acontece essa perseguição, a igreja ela se dispersa. Sim, os apóstolos ficam, mas a igreja em si, o povo se dispersam com medo dessa perseguição. E aí acontece que eles continuam pregando as boas novas. Para onde eles foram, para outras cidades, para outros bairros, vamos dizer assim, mas eles continuavam pregando o evangelho, tanto os apóstolos como o povo que foi disperso por causa dessa perseguição. Do versículo 9 em diante, fala a respeito de um mago, para nós fecharmos aqui essa leitura de Atos, fala a respeito de um mago chamado Simão. Ele mexia com a magia, fazia ali umas adivinhações, lia ali, vamos dizer que nos dias de hoje, uma carta, um tarô, falava algo assim de adivinhações e enganava o povo com as suas adivinhações. E aí ele está por ali e ele se depara com um homem chamado Filipe, o homem também que pregava o evangelho, cheio do Espírito Santo, e ele se admira com aquilo. Aí você vai ver dentro da leitura que ele também, Simão, agora o mago, ele entrega a sua vida a Jesus, confessa como Salvador. Filipe o batiza, não com o batismo do Espírito Santo, mas com o batismo da água, a remissão de pecados. E aí ele prossegue, mas dentro dessa história você vai perceber no finalzinho, a respeito desse Simão, desse mago, ele tinha aceitado Jesus, ele tinha recebido o batismo das águas, mas ele não recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, em outra ocasião, ele vê ali Pedro pregando e João, e aí eles impõem as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo, e ele queria aquilo, e aí ele tenta agora comprar isso. E aí Pedro se zanga com ele e fala que ele tinha que se acertar com Deus agora por causa dessa atitude de querer comprar o poder do Espírito Santo. E aí ele pede perdão. Aí finaliza aqui a história, porque a gente tira aqui um aprendizado muito grande, que o Espírito Santo a gente não se pode comprar. O Espírito Santo é dado de graça, é dom de Deus, ele nos deu de graça, gratuitamente. Você já leu lá no livro de Atos no começo, que ele veio gratuitamente, ele encheu todos naquele grande dia. Então, esse aqui, ele queria comprar esse Simão. Não é o Simão Pedro, é o Simão, o mago. Então aqui nós terminamos a nossa leitura com essa reflexão, e aí você pode agora aprofundar mais um pouco a respeito desta questão, mas sempre tenha em mente, nós recebemos de graça o dom do Espírito Santo. Amém? Obrigado por você nos acompanhar mais este dia. Não esqueça de dar o seu like, de curtir esse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp, em seus grupos, em todos os lugares. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.